Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do versículo, basicamente do 3, eu acredito que desde segunda-feira vocês vêm sendo ministradas nesse tema, mas há muito que nos ensinar, muito, muito. Nos diz assim: estando em Betânia, reclinando-se à mesa, em casa de Simão, o leproso, vê uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indagaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Porém Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-vos bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Vamos aprender, ou melhor, melhorar a nossa compreensão, porque a maioria de vocês já conhece esse texto, e Maria, ela se levanta, ela emerge nos textos bíblicos para nos ensinar, nos encorajar, nos fortalecer e nos motivar a buscar ao Senhor com gratidão, com devoção e ofertar-lhe a Ele o melhor das nossas vidas. A Bíblia Sagrada é um livro que registra muitas histórias de homens e mulheres, ainda que a temática da Bíblia não venha privilegiar alguém em especial. Mas incontáveis mulheres ao longo dos séculos, como Maria, Débora e outras, encontraram sua identidade como discípula de Jesus. No próprio ensinamento de Jesus, elas se identificaram e a partir disso, deixaram fluir sua identidade e seus papéis no plano de Deus. A mulher, em primeira instância, precisa encontrar a sua identidade no plano de Deus. Quando ela tem essa compreensão, ela flui para oferecer a Deus o melhor da sua vida. E Maria é um desses exemplos. A atitude desta mulher se tornou poesia, louvores, pregações, sermões, estudos, livros. Uma atitude aparentemente tão simples, mas tão comprometedora. A primeira coisa que a gente aprende com ela, ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. Mas quem era ela? Em que contexto ela se localiza? O que ela tem para nos ensinar? A primeira coisa que a gente vai aprender com ela, ela não está em todos os livros da Bíblia. Ela não está na relação das mulheres que participaram do ministério de Paulo e foram notificadas pelo seu trabalho. Ela entra como participante de uma família que Jesus amava. Eram amigos de Jesus. Assim que ela conhecia Jesus, ela tinha alegria, junto com sua irmã e Lázaro, de recebê-lo em casa. 3 textos da Bíblia relatam alguma coisa, alguma atitude desta mulher. E a primeira coisa que nós aprendemos com ela é o valor que se dá ao ensino da palavra. No capítulo 10 de Lucas, venha comigo, nós vamos aprender com ela que há o tempo de se aprender e de se crescer. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, nós temos aqui a valorização do tempo de aprender. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta ficava assentada aos pés do Senhor Jesus,
a ouvir-lhes os ensinamentos. Olha que coisa tão linda. Um texto pequeno e abre uma porta para nos mostrar Maria despertando e formando sua identidade como discípula de Jesus. Jesus está na casa deles. Marta e Maria são duas mulheres arrojadas no trabalho. Elas são empreendedoras. Como foi Marta que convidou Jesus, formulou o convite? A Bíblia diz assim: Jesus entrando neste povoado, uma mulher chamada Marta hospedou, mostrando a posição de liderança e de anfitriã de Marta. Marta sentia-se na responsabilidade de organizar a casa. O peso da responsabilidade de manter as coisas sob controle. E ela tomou conhecimento de que Jesus estava em Betânia, assim que o convidou para hospedá-lo. Sendo que na maioria das vezes Jesus estava com uma caravana, assim que hospedar Jesus era realmente um compromisso de dar alimento para 5, 6, 7, 8, 10, não importa, os discípulos que por ocasião estivessem com Jesus. Marta, muito empreendedora. Marta são as mãos dos que trabalham, fortes e aguerridos, dos que trabalham duramente para oferecer a Jesus algo bom e agradável. Não está errado de forma nenhuma tentar exaltar Maria em detrimento de Marta. É um erro. Marta trabalhava e convidou e teve a iniciativa de hospedar Jesus. Sendo que o trabalho cansa, o trabalho é exaustivo, a gente se machuca trabalhando, a gente se magoa, alguém fala uma coisa que a gente não gosta de ouvir, ou às vezes somos ignorados, não somos lembrados. Isso é natural do trabalho, do estresse. Por isso que as mãos não podem andar sem os joelhos. Mulher que trabalha para Jesus tem que entender. Estende a mão para o trabalho, mas está de joelho em oração, para que a oração traga graça, força, renovo e suporte para ela trabalhar. Já Maria, ajudadora, auxiliar, dá-nos a entender que era menor depois de Marta, e logo em seguida vinha Lázaro. Mas era uma assessora, coadjuvante nas atividades, estava debaixo de liderança, de autoridade da irmã mais velha. Jesus foi hospedar-se em sua casa e ela julgou importante aprender os ensinos de Jesus. Quantas tem Bíblia aqui? Segure aí. Agora uma pergunta. Quantas já leram a Bíblia Sagrada? De Gênesis a Apocalipse. Alguém nesse auditório já cumpriu essa missão? Sim ou não? Maria tem muito para nos ensinar nesta manhã, nesta tarde. Ah, se Maria tivesse um exemplar das Escrituras como eu tenho aqui nas minhas mãos. Uma particularidade aqui, as mulheres elas não se inscreviam nas escolas teológicas, porque não havia universidade para ensinar a mulher. A mulher hebreia, ela foi criada e formada para as atividades domésticas. Ela podia costurar, limpar, cozinhar, cuidar das crianças, de 0 a 7 anos. Até a questão de 7 a 12 anos, quando a criança deveria ser apresentado para ser sabatinado pelos rabinos acerca da lei. Se fosse um menino, eles iam a partir de 7 a 12, estar mais pendente do pai, para que ele ensinasse os princípios da Torá. Mas a mulher que queria conhecer mais da palavra de Deus, deveria frequentar as reuniões. E as maiores aconteciam no sábado. E por acontecer no sábado, Deus determinou que o sábado fosse dia de descanso do trabalho, mas não das atividades espirituais. Para que o povo chegasse na presença dele, para celebrar a ele com alegria e aprender a sua palavra. E para as mulheres, Deus permitiu que neste dia elas não fizessem nem fogo. Por quê? Porque aí elas não iam para a cozinha cozinhar.
Ela já organizava alguma coisa da sexta para o sábado, para que elas também estivessem mais descansadas e ouviram a lei. Por isso, quando as mulheres estavam na sinagoga ou no templo, no átrio das mulheres, elas não podiam falar alto, não podiam perturbar, não podiam fazer pergunta alto para os esposos. Por isso que elas tinham que fazer essas coisas em casa. Tinham que ficar em silêncio. Por quê? Para ouvir a exposição da lei e aprender. Já os meninos não. Eles aprendiam com os pais e depois ainda podiam frequentar as reuniões para inquirirem, perguntarem e crescerem. Mas as mulheres também amavam as escrituras. E Maria é uma dessas pessoas que se destaca no texto por isso. Ela estava na frente do seu povo, do seu tempo. E ela queria aprender mais. E Jesus estava dando uma grande oportunidade, vindo à sua casa e abrir uma sessão de ensino na sala de sua residência. Então, desperdiçar uma oportunidade dessa, quando outra iria acontecer? A oportunidade era aquela. Ela deveria agarrá-la. Por isso ela pegou o aventalzinho e deixou lá no cantinho e já foi se colocando no meio dos discípulos como aluna. Ela queria aprender. Ela precisava ser ministrada. O efeito da palavra, além de ser terapêutico, é transformador, restaurador, revitalizador. A palavra desce ao coração, não fica na mente não. Deus não fala com a mente do homem quieta não. Deus fala com o coração. Deus planta lá e lá frutifica e gera fé. E fé se levanta com uma atitude para agir dentro daquilo que se espera. Ela estava sendo preparada. Esta palavra que vocês estão recebendo durante estes dias vai servir de combustível, de força. Eu não sei o que virá amanhã. Alguém te machuca, alguém te critica. E ao invés de você parar, você diz, mas eu estou preparada. Eu passei uma semana inteira aos pés de Jesus, com a Bíblia aberta, recebendo ensinamento. Olha, as dificuldades não tornam ninguém melhor nem pior. Mas haverá sempre uma diferença de como vamos reagir às dificuldades. Tanto Ruth quanto Noemi foram assoladas. Se Noemi chorava porque havia perdido o esposo e seus 2 filhos, Ruth muito nova chorava porque havia perdido seu esposo e seu sogro. Elas choravam porque tinham perdas importantes na vida. Mas Noemi mudou seu nome para amargura. Enquanto Ruth se levanta para crer que Deus tem alternativa. Algumas pessoas estão morrendo da depressão por causa das dificuldades. Enquanto que outras estão encontrando nas dificuldades alternativa para glorificar e buscar a Deus e gerar milagres. Eu não conheço sua família, mas eu declaro que nesta tarde, em nome de Jesus, você será o elemento de bênção para a sua família. Ficou para trás de um lar com lágrima, com dor, com problema. Eu recebi aqui minhas mãos. Irmã Samira, por favor, tem uma criança que está morrendo. Eu tenho um filho que está, já tem uma situação aqui de 3. O pai já colocou 3 restaurantes para aquele jovem, mas não vinga. Ele não funciona. Ele está num cativeiro do diabo e não progride. Mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Será socorro para seu filho através da sua vida. Você está recebendo força porque você é coluna plantada na casa de Deus. E Jesus visitou-os em um dia comum. Não havia choro naquela casa, não havia tragédia, não havia perspectiva de alguma coisa que viesse contra eles. E Jesus se antecipou e visitou para fortalecer aquela família. A gente não pode procurar Jesus só quando o caos se levanta. A gente tem que ter combustível. É para se levantar nos dias em paz, nos dias que eu posso, nos dias que eu tenho força para vir, para trabalhar, para receber, para aprender, para ler. Foi o que aconteceu. Mas olha, você faz uma visão mais profunda do texto e você percebe que todo o coração de Marta estava em oferecer para Jesus uma ceia VIP. E não estava mal intencionado.
Acredite, a intenção era boa, a escolha que não era. Há tempo para todo o propósito de Deus na sua vida. Aqui, a visita de Jesus era para ensinar, fortalecer e restaurar. Se você já está sobrecarregada, não pode fingir que as coisas estão bem. Chega de querer maquiar situações para Jesus. Jesus trata com o homem real e com a mulher real. Duas irmãs que estavam já com conflito, a ponto de surgir relações de família, situações que precisavam ser resolvidas. Está pensando que se inventa um estresse? Não se inventa, não. O estresse é acumulativo, é somatizado no decorrer do dia a dia. O estresse tem um termômetro, mas quando o ponto vai chegando no meio, é igual uma panela de pressão. Ele pode explodir na saída da igreja. E está sem você. Que é isso? Agora Deus, Jesus e o Espírito Santo trabalha para trazer refrigério. Visitou a casa daquela família. Sentar e ensinar é uma atitude de quem quer fortalecer bases. E o que Maria fez? Entendeu o que eu precisava. É uma questão que eu preciso. Sentou-se para ouvir. Ela me ensina que nenhuma mulher pode ser espiritual. Não tem como. Não tem. Se não parar para crescer na palavra de Deus. Não tem. Ela precisa. Não se resolve problema enfrentando, fazendo barraco, criando problema, respondendo. É para ficar submisso e ouvir o que Jesus vai dizer. Ele vai ensinar como você responder, como você falar, como você fazer. E aqui, ela é uma mulher sem voz. Ela não tem voz. Maria, eu não encontro Maria com voz para se defender com ninguém. Simplesmente Maria não tem voz, tem a atitude certa. Enquanto tem pessoas que se defendem, que vai no braço, que dizem eu sou crente, mas minha boca não é. Olha, me respeite. Maria não faz isso. As pessoas atiram a pedra, ela se encolhe lá nos pés de Jesus. E sempre você vai encontrar Jesus na defesa dela. Não mexa com mulheres que estão aos pés de Jesus. Jesus vai defendê-las. E até as Martas são repreendidas. Pode crer. Porque Jesus amava muito essas meninas. Mas tinha uma coisa que precisava ser colocada no lugar. E as verdades precisam ser ditas em amor. Olha, Jesus não tinha culpa. Olha o que ele diz. Agitava-se de um lado para outro com muito serviço. E ainda diz, Senhor, não te importas. Não te importas. Como se Jesus tivesse que administrar um problema que ela não resolveu entre família. Que a minha irmã me deixe só. Quer dizer, se Jesus concorda com essa atitude, então Jesus também está sendo incompreensivo. O Senhor não está se importando, então, de certa forma, há uma aquiescência aí. Aí Jesus, pelo grau de amizade que eles tinham. Mas se ele não tivesse o grau de amizade que elas sempre tiveram com Jesus, de todas as maneiras, Jesus não teria ficado calado, não. Eu vou dizer, se você quer ouvir o ensino de Jesus, se prepare. Simão preparou um jantar e convidou Jesus. Jesus foi para a casa de Simão. Quando chegou lá, Simão não tinha pretensão de honrar Jesus. Na verdade, ele estava procurando uma oportunidade para afrontar Jesus no meio dos seus convidados em sua sala. Mas Jesus estava à mesa da casa de Simão. Imagine aí, se fosse comigo, eu teria o maior cuidado de não ferir o meu anfitrião, porque eu estou na sala dele. Como que eu ia responder uma afronta pessoal? Eu iria talvez emudecer ou fingir que não estava ouvindo. Mas Jesus não trata assim. Porque Jesus, ele não bajula pessoas, ele trata com o caráter das pessoas.
Porque Ele quer investir crescimento na gente. E ele foi, como Simão não foi um bom anfitrião e omitiu a saudação, o beijo, que é o típico para se honrar, o mestre. A unção para destacar seu convidado. E o criado para lavar os pés e a poeira das ruas. Nada disso ele fez com Jesus, dizendo que Jesus não era um convidado tão especial. Aí Deus permite que uma prostituta entre no salão. E Deus permite que tal situação venha confrontar Simão. Porque ao invés de Simão honrar a presença de Jesus e fazer daquele jantar um jantar para muitos ensinamentos de bênção para ele, foi de vergonha. Porque ao invés dele quebrar o cântaro, o vaso, quem quebrou foi uma prostituta. É ela que entra na sala, se joga nos pés de Jesus, rompe o vaso de perfume, unge os pés de Jesus com lágrima, solta os cabelos e vai secando. E ele lá no coração dele diz, se este realmente fosse profeta, ele saberia quem estará aos pés dele. Mas as mulheres que se quebrantam na presença de Jesus não precisam dizer a sua história. Jesus já sabe o que é as mulheres quando caem nos pés de Jesus e chora. Já está dizendo a Jesus quem elas são. Elas não são nada. Elas precisam dele por isso. Ninguém vai cair nos pés de Jesus para se justificar. Ó Jesus, tu sabes que eu preciso disso, porque também eu já tenho 10 anos. Não! Sempre nós temos na presença de Jesus de um sentimento de inadequação. Ó Jesus, eu podia ter feito melhor. Ó Jesus, me perdoa. E vai se humilhando na presença dele. Jesus poderia ter poupado, ter feito de conta que não estava discernindo o sentimento do coração de Simão. Mas Jesus não. Esse irmão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu digo, meu Deus. Pronto. Contou-lhe uma parábola do credor incompassivo e confrontou a atitude indiferente de Simão em recebê-lo em sua casa. E exaltou a atitude daquela mulher. O jantar terminou num clima difícil para os convidados. Porém, Jesus se levantou e saiu com a mesma tranquilidade que entrou. Porque não foi ali para ser bajulado e ninguém precisa bajular Jesus. Muita gente não se senta aos pés de Jesus porque tem medo de ouvir o que Jesus quer dizer. Que Jesus ele é desse jeito. Não passa a mão na cabeça, mas transforma a vida, levanta valentes, prepara guerreiro, abre porta para quem quer lutar e ajuda. Ninguém vinha dizer que Marta é carnal. Não é não. Uma mulher de Deus, temente ao Senhor, inverteu suas prioridades. Precisa de ser ministrada pelo Senhor. E é muito importante dizer, Senhor, eu preciso que tu me ministre. Jesus disse assim para ela, olha, você está agitada por causa de muito serviço. Você está estressada. Agora, sua irmã, e disse mais a ela, andas inquieta e preocupadas com muitas coisas. Agora não venha dizer que preocupação não é a tônica do século XXI, não, porque é. Tem mulheres aqui que ainda não conseguiu se desvincular dos problemas de dentro de casa. Tem outras que estão de vez em quando preocupadas, às vezes saem no corredor e abrem logo a caixa de mensagem para ver se tem alguma coisa. Preocupada. Tem outros que não conseguem entrar na casa de Deus sem desligar o celular. Preocupado. Mas eu vou lhe dizer, fique tranquilo, tá? Porque tem coisa que só quem vai fazer é Jesus. E aqui é o lugar onde você precisa realmente quebrar o vaso e ficar à vontade na presença de Deus. Está de joelho? Então, se está de joelho, Deus está no controle. Não vai se preocupar, não. Marta, estás inquieta. E tem muita gente que não consegue mais orar hoje porque está inquieto. Não consegue parar. Trabalha muito e colocou o trabalho acima da devoção. Ainda se justifica. Ah, Deus, tu sabes que eu não vejo muito a tua presença, porque também olha a minha agenda. Pode ter certeza. Aí é candidato número 1 a infarto,
a depressão, porque o corpo não aguenta. Não sou eu que estou dizendo não, tá? É os estudiosos do comportamento. Nunca se viu tanta enfermidade. Antigamente se comia comida light. Era tudo natural. E se caminhava léguas, como diz o nordestino. Hoje as comidas estão saturadas de gordura e não se quer caminhar mais 1 metro. É todo mundo de carro, de bicicleta ou de moto. Aí estamos sempre acumulando tensões. Sabe quando é que a gente perde isso? Uma psicóloga entrevistada, ela disse, me diga uma coisa, mas você faz parte daquela igreja barulhenta? E ela disse, faço. Você não acha que aquilo é exagero demais não, aqueles pentecostais quando se reúnem? Ela disse, do ponto de vista secular, talvez sim, mas eu vou falar agora, não é nem como crente, vou falar agora como psicóloga. As tensões precisam ser liberadas, ou senão a gente morre infartado. Quando os crentes chegam na igreja, que Deus fala com eles, eles começam a... É glória, é língua, uns pulam, outros batem o pé, e vai, a tensão vai sair da doença, a angústia, e vai-se embora para casa. Glória ao nome de Jesus! É por isso que é para deixar o poder cair. E quando Deus estiver ministrando na sua vida, solta as mãos e os pés e deixa Deus trabalhar nas tensões da vida. É glória, é glória, é glória, é glória. E quando o poder cai tanto, tem pessoas que desmaiam lá no banco sentadinho. A carne não aguentou o impacto, não. Deus é grande. Diga para sua irmã, Ele é grande, Ele é muito grande. E eu aqui não vou levar aqui doença, eu vou gritar aqui o nome de Jesus bem muito, eu vou transpirar, eu vou dar glória aqui, eu vou ficar de pé, vou cantar com grande conjunto, eu vou sair por aquelas portas renovadas, abençoadas, porque o Senhor está aqui nessa sala e eu sou como Maria, estou só aprendendo com Ele. Tem um tempo de aprender. E quem aprende tem discernimento espiritual. Quem aprende sabe agir na hora correta. Quem aprende louva a Deus pelas oportunidades que vão aparecer para o serviço. Serviço não vem antes da devoção. Primeiro a devoção, depois o serviço. Porque quando eu já fiz a minha devoção, já me supri, já recebi combustível para o serviço. Deus vai me dar capacidade, graça, força, imunidade. Olha, deixa eu contar outra história para você aqui dentro, tá? Você paga em torno de 150, dependendo do terapeuta. Se ele já for uma referência nacional, então você nem vai achar vaga daqui a 2 meses. É 200, 300 reais. E aqueles bambambam nem estão vinculados a nenhum plano de saúde. Você tem que conseguir o telefone e esperar na fila, na lista de espera. Para quê? Para ir sentar no divã e compartilhar com ele o seu problema. Porém, você não vai fazer isso, porque você tem um divã na sua casa, em sua igreja. Para que você vai fazer isso? Consulta de graça. Aqui você conta a sua história, recomeça, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e diz a Jesus a história, e conta de novo, e conta de novo. E quando você menos espera, você já nem precisa mais contar, porque você foge do tema e sai de contar o problema e parte para agradecer, sem entender. Deus está ministrando na sua vida. 300 reais para você contar uma história ao psicólogo. Ei, se tem algum psicólogo aqui, não tenho nada contra você. Você é um psicólogo a serviço do reino, tá? Você vai ministrar com a Bíblia aberta, porque essa fonte aqui é a única capaz de transformar e renovar e dar vida nova ao homem. A consulta não era de graça? Por que Marta não aproveitou, hein? Como é que você perde você desse jeito, estressado e doente? O médico vai na sua casa, arma o consultório na sua sala. Oh, glória a Deus.
Aqui não, mas por aí tem umas igrejas que é a reunião acontecendo aqui, Deus ministrando, e algumas pessoas nas laterais batendo papo como se não tivesse interesse. Aí depois você vai pegar um lance na vida dessas pessoas totalmente desequilibrado. Sabe por quê? Lhes faltou a prioridade de parar para ouvir os ensinos do Senhor. Ainda tem aqueles que a mente está tão inquieta que escuta as coisas erradas. O pastor diz uma coisa aqui e sai comentando uma coisa que o pastor não disse. Que isso, irmã, de onde você tirou? Não, que o pastor não falou isso não, irmã. Mente inquieta, tá? E algumas pessoas estão agora não só que agora a psicologia moderna leva as crianças que estão com déficit de aprendizagem e déficit de atenção. Todo mundo está inquieto, todo mundo está inquieto. Aqui não, na casa de Deus, o Espírito trabalha com um pensamento que já está cativo à obediência de Jesus. Fala para mim, Jesus. E às vezes quando a palavra é dura, alguém diz, fala mesmo, Jesus. Para você, é o primeiro para quem ele está falando. Eita, se fulaninho estivesse aqui. Não, Jesus não queria falar para fulaninho, não. Queria falar para mim e você que estamos aqui. E tem mais uma coisa aqui dentro desse texto. Vou já para o outro. Eu estou olhando a hora. Ó, escuta. Tem coisas que Jesus poderia ter consertado no oculto. Mas como a gente não para, ele expõe a gente em público. Alguém diz, não, porque Jesus não faz vergonha. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Essa freada na vida de Marta aqui foi na sala, no meio de várias pessoas. Poderia ter sido em oculto na hora. Ô, Marta, da próxima vez você tenha mais ética, mulher. Não expõe sua irmã dessa forma, não. Não! Você está inquieta, está estressada. Poderia estar aqui sentadinha. Mas disse isso com autoridade e amor. E não disse porque não a amava. Disse porque queria curá-la. Ele é o mestre, é o médico. Quando ele nos trata porque quer melhorar a nossa qualidade. Entretanto, pouco é necessário. Vou lhe dizer o que é pouco necessário. Quando a gente ora mais, a gente trabalha menos, o Espírito Santo faz mais. Quando a gente ora menos, a gente trabalha mais e os resultados são menores. Só quem pode trabalhar dia e noite é quem pode fazer todas as coisas. Isaías disse, eu nunca vi, desde a antiguidade, um Deus que trabalha dia e noite. Ele pode, você não. Em prol daqueles que confiam nele. Quantos confiam nele? Glória a Deus, enquanto você ora, Deus está tratando e trabalhando. E eu amo esta mulher, tanto uma quanto outra, porque Jesus exaltou a escolha dela, a escolha de Maria, a escolha acertada, como boa. E Marta entendeu o que Jesus estava ensinando. Porque às vezes nós somos o perfil da Marta. Estamos aqui só Jesus na causa. E Jesus, aquieta-te. Olha, escuta. Todo avivamento parte de um compromisso do povo a voltar à Bíblia. As ações e os feitos poderosos de Deus se revelam dentro da revelação das Escrituras. Quanto mais o texto for exposto, maior será a ação poderosa de Deus, porque cai na nossa mente, desde para o nosso coração, e gera uma fé ativa. E as coisas acontecem de forma extraordinária. Damos uma resposta a Deus da nossa fé. Por isso precisamos aprender. Dá uma olhada no rosto dessa mulher que está pertinho. Linda. Está estressada? Está estressada, minha irmã? Está estressada porque o filho está lhe dando trabalho? Está estressada porque o esposo está lhe traindo? Fique não, eu sei que a dor é profunda. Mas o estresse aqui não é moeda para o reino de Deus, não. Agora, fé é. Você está ouvindo agora Deus falar que Ele ministra em você para lhe ensinar a reagir nos momentos difíceis.
desse jeito. Eu tenho vários testemunhos de curas de depressão. Tem alguma mulher aqui nesse auditório que tem algum sintoma de depressão? Que toma remédio? Realmente. Muito bem, minha irmã. Você vai ficar curada na autoridade do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você admitiu que depende e precisa de Jesus. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós sabemos que a depressão, dizem os especialistas, que é a doença do século 21, por causa da somatização das dores. Mas depressão não resiste a uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu já visitei mulheres que estavam com mau cheiro, de não querer tomar banho nem querer comer. Olhava para mim e dizia, por favor, eu quero sair dessa dor, mas eu não consigo. E de fato você não consegue. E eu também não consigo. Mas eu tenho uma coisa. Sei quem pode lhe tirar daí. E nós vamos buscar essa ajuda. E Ele vai lhe tirar. Já estive ministrando num congresso. Que a mulher que estava da minha frente. Ela fazia assim com os olhos que eu pensei que ela tivesse bêbada. Era esposa de um ministro. E terminou, a coordenadora disse para mim. Por favor, me ajude. Você pode ouvir 5 minutos aquela esposa de obreiro? Eu disse, posso. E qual é o problema dela? Ela está com o 3º ciclo de depressão. Que é o mais alto que tem, já com tentativa de suicídio. E aí eu fui para o gabinete a ouvir, e ela disse, minha irmã Samira, eu quero crer, mas eu sei que é uma doença realmente tremenda, mas não é maior do que Deus. E o Senhor, eu olhei para ela e disse, olha, muito mais do que eu, Jesus quer tirar você disso e você vai ficar boa. Ministrei uma oração sobre ela, disse, não tira a medicação, porque eu não tenho autoridade para fazer isso. Agora, você vai sentir os sintomas da cura, e vai procurar sua psiquiatra, e vai dizer que está reagindo, porque creu na ação de Jesus, e que está ficando curada. E ou ela rompe ou desmama. Está me ouvindo? Estou. No ano seguinte voltei lá, isso em Brasília. E ela estava de novo na minha frente. E eu ministrando, ela fazia assim com as mãos e sorria. E terminou, eu fui lá. E aí, minha irmã, como é que estão as coisas? Oh, você não sabe o que Deus fez comigo. Eu sei o que Deus fez com você, porque Ele faz com quem confia. Trabalhar é o chamado de Deus. Mas nesse primeiro momento, Deus quer tratar conosco que trabalhamos. Cadê as mulheres que trabalham para Jesus aqui? Vão ficando de pé, em nome de Jesus. Cansa as juntas e as medulas. Machuca nossa circulação. Dói os nossos pés, rompe nossos vasos sanguíneos. Vamos envelhecendo e vamos nos desgastando como seres humanos. Mas estamos na presença do Senhor. Ele está aqui para nos restaurar e nos curar. Ele está aqui para nos revigorar as forças. Porque nosso louvor tem peso, nossa devoção tem peso, nossa busca tem peso. Nesta manhã aprendemos com ela a importância do aprender. E temos ainda que aprender com ela como chorar e como agradecer. Isso fica para depois. Mas o primeiro ponto é a importância do aprender. Porque aprender gera fé. Você não pode se defender, mas há quem lhe defenda. E eu quero convidar você aqui à frente. Escute. Coloca aquela canção que eu pedi como sugestão, tá? Quão grande é o meu Deus.